Minhas queridas... Acolhi a sugestão. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus e a Francisco possam nos inspirar e se manter entre nós. Hoje eu estou passando um dos dias mais felizes da minha vida. Aliás, como costumam ser vários dias da minha vida. Mas assim o digo porque pela primeira vez estou na casa de trabalhadores de Jesus. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de abraçar a Dejanira. Pela primeira vez eu pude conversar com a Carmen, ainda que por alguns instantes. Pela primeira vez eu posso subir aqui em cima para falar para cada um de vocês de Jesus, de Kardec, do Evangelho e agora na parte da noite de Francisco de Assis. Relembrar Francisco de Assis é evocar das cenas mais bonitas da minha vida, quando eu ainda queria entrar para o seminário. Em verdade, eu queria ser um franciscano de uma vida atual, quando em verdade trago esse contato com o franciscanismo, com certeza de vidas passadas. Então eu peço a Francisco de Assis, peço a Jesus, o amigo de todos nós, possam nos inspirar na noite de hoje, nos manter em paz e nos dar certeza para seguir em frente. A proposta é que nós conversemos sobre Francisco de Assis e inspiração para os dias atuais. Como nós vamos trabalhar? Eu acho que até a meia-noite nós terminamos, viu, Dejanira? Nós vamos lembrar algumas cenas da vida de Francisco, não para contar a história de Francisco, mas para buscar a inspiração para aquilo que nós vivemos nos dias atuais. E eu quero começar pelo seu nascimento. Quando nós buscamos os historiadores, alguns dizem que Francisco nasceu em 1181. Outros dizem em 1182. O ano não importa. Alguns dizem que no dia 5 de julho. Outros dizem no dia 26 de setembro. Gente, nós comemoramos a data de Francisco em 4 de outubro. Mas Francisco nem morreu em 4 de outubro. Ele desencarnou em 3 de outubro. Provavelmente ele foi sepultado em 4 de outubro e ficou para a igreja como sendo o dia de comemoração de São Francisco. Francisco então nasceu, a data que me parece a mais crível, 26 de setembro de 1182. Ele era filho de Dona Maria Picalini, conhecida simplesmente como Dona Picá, e de Pietro Bernardoni, um rico comerciante de tecidos da região da Úmbria, no centro da Itália. E o seu nascimento traz um ensinamento para nós de bastante valia para os dias atuais. Porque observem, Dona Picá encontrava-se já num processo de parto a noite inteira. Imaginem uma mãe, na época não tinha cesariana, tá, gente? O parto era normal, realizado por parteiras, por mulheres que dedicavam a ajudar as parturientes a ter seus filhos. E Dona Picá fica a noite inteira tentando ter Francisco, mas não consegue. Quando chega de manhã, já havia tido todas as atitudes para que o menino nascesse. Pietro, pai, já com medo da mãe e da criança desencarnarem. Quando bate à porta dos Bernardoni, uma casa chique, afinal de contas ele era um rico comerciante de tecidos, um transeunte, um mendigo, chama a ajudante da casa e diz: diga para sua senhora que esse menino não vai nascer num quarto de luxo. Diga para sua senhora que ela desça para a estrebaria da casa, porque ali o menino vai nascer. Quem foi que nasceu numa estrebaria, gente? Pois é.
Francisco copia Jesus desde o nascimento. Por isso ele é conhecido como o mais perfeito êmulo de Jesus. Quando nós buscamos a palavra êmulo no dicionário, vem do verbo emular. Emular pode ser competir, mas pode ser copiar, seguir. Francisco foi aquele que mais seguiu Jesus. Nós sabemos pelas lides da doutrina espírita que Francisco, nada mais, nada menos, era a reencarnação do próprio apóstolo João, que renasce na Idade Média para restaurar o Evangelho, que se encontrava perdido no meio de igrejas luxuosas, perdido porque os homens faziam cruzadas para libertar um túmulo vazio de Jesus em Jerusalém. Porque a igreja havia criado um tribunal inquisitorial para tomar os haveres de quem os tinham, para condenar bruxas, condenar hereges em tribunais que eram verdadeiras farsas. Então o apóstolo João retorna para restaurar o Evangelho de Jesus. Então a ajudante vai até Dona Picá. Olha, um homem bateu a porta e disse: o menino só nasce se você descer para a estrebaria. Pietro, o pai, que era muito orgulhoso, nunca. Um filho meu na estrebaria, o que vão dizer de mim? Já naquela época se preocupava muito com o que as pessoas iriam dizer. Mas a mulher, meu bem, eu já estou a noite inteira. Ou eu desço, ou pode ser que você fique sem o seu filho e sem a sua esposa. Desçamos todos. E na estrebaria, junto do boi, do carneiro, num berço improvisado de palha, copiando Jesus, o parto ocorreu e Francisco nasceu. E há aqui uma particularidade. Porque o primeiro nome do menino não foi Francisco, tá, gente? Foi Giovanni. Giovanni em italiano é o sucedâneo de João em português. Olha que interessante. O apóstolo João renasce na Úmbria no século XII e a sua mãe lhe dá o nome de Giovanni, que em italiano quer dizer João. Olha como as mães têm um segredinho com Deus. Chico Xavier costumava dizer que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. A mãe tem sempre um segredinho com Deus. Então, por uma espécie de inspiração, esse menino vai se chamar Giovanni. Giovanni di Pietro di Bernardone, porque as crianças tinham primeiro o nome do pai, de Pietro, filho de Pedro, em português, de Bernardone, que quer dizer da família dos Bernardone, mas o pai, não. Quem vai dar o nome sou eu. E transforma o nome do menino em Francesco, que em português, Francisco. E por quê? Há aí alguma rusga entre os historiadores. Alguns dizem que se chamou Francesco porque os melhores tecidos da época eram da França. Ele buscava tecidos na França para poder vender na Itália. Então, em homenagem à França, Francesco, que quer dizer o que ama a França, o que vem da França. Outros historiadores dizem que pela ascendência de Dona Picá, que tinha os seus antepassados franceses, o nome se chamou Francisco. Aqui também não importa. O que importa é que ficou no registro Francesco Bernardone. E nós podemos extrair logo nesse primeiro traço da vida de Francisco uma inspiração para os dias atuais. E qual é, gente? Humildade. O nosso Senhor, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia? E qual é a resposta? Jesus. A menor do Livro dos Espíritos. E observem a pergunta, porque a forma como Kardec perguntava dava conta de que ele era um missionário. Se é modelo, para nós copiarmos.
se é guia para nós seguirmos. Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. E Francisco copiou Jesus nascendo no mesmo lugar. O que evoca para nós humildade. Como o mundo precisa de humildade nos dias atuais. Como nós precisamos retornar aos dias da simplicidade, aos dias de tratarmos uns aos outros como irmãos. Como nós carecemos hoje dessa proposta de não acharmos que somos maiores uns do que os outros. Quantas são as pessoas que ainda dão as famosas carteiradas? Você sabe com quem está falando? Ou que se julgam mais importantes porque tem um determinado cargo, porque fez um determinado curso, porque tem uma determinada soma em dinheiro, quando o nosso mestre não tinha uma pedra para recostar a cabeça. As aves dos céus tinham os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. A palavra humildade, ela evoca a palavra humus. E humus é a substância que forma o solo. Vocês lembram quando nós estudávamos biologia, ainda no 2º grau? E que nós estudávamos o humus como aquela substância que forma o solo? Por quê, gente? Porque todos nós estamos vinculados ao mesmo solo, ao mesmo chão. Não há entre nós pessoas maiores, nem menores. Nós somos irmãos. Todas as vezes, então, que a vaidade nos visitar, todas as vezes que o orgulho quiser bater mais forte, nos lembremos de Jesus, nos lembremos de Francisco, que chamava os animais de meus irmãos. Fratello lobo, fratello sole, fratella ou sorella, porque irmã é sorella, sorella luna. Meu irmão sol, minha irmã lua, meus irmãos animais. Será que nós estamos dentro dessa proposta da humildade nos dias atuais? Ou será que nós nos diferenciamos uns dos outros pelas mais variadas razões? Porque a palavra humus, que gera humildade, também gera a palavra humanidade. Tornar-se humilde é tornar-se humano e entender a proposta de Jesus para cada um de nós. Nós somos seres humanos e devemos tratar as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Essa, aliás, é a mensagem de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. Primeira inspiração franciscana para os dias atuais, então, humildade, simplicidade. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Não ver diferenças entre nós, porque, no fundo, todos somos filhos de Deus. Francisco cresce, e naquela época, os meninos costumavam ter 2 destinos. Ou eles poderiam seguir a vida religiosa, ou poderiam servir ao seu país, à sua comuna, como eram conhecidas as cidades, fazendo guerra. E Francisco não tinha, de início, pendores para a religião. Depois é que ele vai evocando o João que estava dentro dele. Num primeiro momento, ele quis ir para a guerra, tomar de uma armadura e servir a comuna de Assis. Naquela época, um período ainda feudal. Agora saímos da aula de biologia para a aula de história, porque no século XIII é a época do feudalismo, onde havia uma migração do campo para a cidade. E as cidades que disputavam hegemonia brigavam umas com as outras. Então é um período onde as cidades guerreavam. Eram muito comuns as guerras. E particularmente Francisco vai a 2.
Uma primeira guerra na cidade de Spoleto, uma segunda guerra na Apúlia, no sul da Itália. E eu quero extrair agora com vocês um outro ensinamento. Vamos lá? Porque na primeira guerra, a guerra de Perúdia, a comuna de Assis perde a guerra. E ele é feito refém. Aqueles que eram feitos reféns ficavam presos numa espécie de jaula subterrânea. Comiam muito pouco. Eram tratados a pão e água. Contam os historiadores que Francisco ficou cerca de 1 ano preso. E ali ele começou a se transformar. Gente, será que nós também não passamos uma quarentena? Lembrem-se da última pandemia. Será que também não foi uma quarentena que veio para cada um de nós para nos ensinar a ser pessoas melhores? Nos propor a ressignificar os nossos passos, a amar mais as pessoas? O período das quarentenas, como que nós tivemos na última pandemia, são períodos de nós virarmos a chave para despertar e ser uma pessoa melhor. Romper os grilhões que ainda nos ligam com os vícios e nos propor a servir, a amar, porque Francisco ficou 1 ano numa espécie de quarentena e ele observava como as pessoas sofriam. Ele começou a pegar do seu pedaço de pão, ficava sem comer e dava para o outro preso. Pegava da sua água e dava para aquele que não tinha para quem beber. E começou a conectar-se com Deus. Porque ao invés de reclamar da prisão, ele orava agradecendo: meu Deus, muito obrigado porque estou preso. Eu tenho algo para aprender com isso aqui. Muito obrigado porque eu tenho pessoas presas junto comigo, que eu posso dar da minha comida para elas. Muito obrigado porque eu sinto a sua presença, mesmo nesse ambiente difícil. Foi isso que nós fizemos na nossa quarentena? Como a gente reclama, né, gente? Como a gente costuma fazer das dificuldades da vida oportunidades da gente sempre relacionar-se com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Como é que a gente escreve uma carta para o PROCON? Imaginem quando vocês compram uma geladeira e ela não funciona. Vocês vão no PROCON reclamar. Como é essa reclamação? É a mesma reclamação de quando nós estamos passando dificuldades. Porque a gente ora para Deus dizendo assim: por que você fez isso comigo, Deus? Tem tantos Rafaéis no mundo, mas parece que só vem sofrimento para mim. Por que, Deus, que eu estou preso dentro da minha casa? Por que, Deus, que eu estou sofrendo? Qual a inspiração de Francisco? Retirar de todos os momentos que nós estamos vivendo experiências para ressignificar a nossa vida. Transformar as dores em oportunidade de crescimento. Fazer das nossas crises diárias oportunidades de nos reconectar com Deus. Aliás, a palavra crise, ela vem do grego. Crises, que quer dizer oportunidade. O que isso quer representar para cada um de nós? Todas as vezes que nós sofremos, não reclamemos. É perda de tempo. É perda de energia mental. Todas as vezes que nós sofremos, o que eu estou aprendendo com essa dificuldade? O que eu estou aprendendo com essa quarentena? O que Deus está me ensinando com essa dor? Porque Deus nos ama. Se vem para nós, é para nós ressignificarmos algo na nossa vida. Já pararam para imaginar que quando a gente está doente, a gente trata melhor as pessoas? Já pararam para imaginar que quando falta o dinheiro, a gente sente a dor daquele que tem ainda menos do que nós? Já pararam para imaginar que quando o frio bate
e eu não tenho um agasalho, surge em mim a necessidade de dar para aquele que tem menos agasalho ainda? Então, meus amigos, a dor, guardem essa palavra, é um despertador. Quando Francisco ficou preso, ele, ao invés de reclamar, ele se deu conta: será que eu devo ser um cavaleiro? Será que eu devo lutar para matar pessoas? Ou eu devo amar as pessoas e servi-las falando do Evangelho? Entendem que a gente pode pegar o que a vida se nos apresenta. Vou falar igual o padre da minha paróquia de São José do Havaí, de quando eu tinha 17 anos. Faz muito tempo, tá, gente? Parece que tem pouco, mas já tem bastante. As pessoas já me perguntam assim: qual o tom do grecinho que você está passando no cabelo? Ainda não tem grecinho, mas está caindo tudo. O padre Marco Antônio falava assim para a gente: transforme os limões que a vida te apresenta em belas limonadas, e ofereça as limonadas para quem tem sede, e você compreenderá o que Jesus aguarda de ti. Eu nunca me esqueci disso. A vida de Francisco é uma inspiração porque nos ensina isso. Mas ele voltou. Quando você volta tendo perdido uma guerra, você tem a oportunidade de se soerguer, indo numa guerra novamente. Ele resolve ir numa outra guerra. Agora a guerra da Apulia, no sul da Itália. Se tiver muito chato, gente, vocês podem me dizer, que a gente muda a abordagem. E indo para a guerra, começam os fenômenos mediúnicos. Porque Francisco foi um dos maiores médiuns que a humanidade conheceu. Divaldo Pereira Franco costumava dizer que a humanidade conheceu 3 grandes médiuns. O primeiro, Jesus, o médium de Deus, porque era a presença do próprio Deus entre nós. O segundo, Francisco, a presença de Jesus nos dias difíceis da Idade Média. E o terceiro, Francisco Cândido Xavier, o médium mineiro de Pedro Leopoldo, de Uberaba, que dava a voz aos mais variados espíritos. Quando ele ia para a Apulia, montado num cavalo, com sua armadura, querendo se soerguer da guerra que ele tinha perdido, eis que uma voz fala para ele. E os historiadores dizem ser a voz do próprio Cristo. Se era o Cristo, eu não sei. Para mim era. Mas poderia ser um benfeitor da espiritualidade. E pergunta: Francisco, a quem queres servir? A Deus ou aos homens? Posso fazer essa pergunta para vocês? Eu vou fazer para vocês, mas com um grande espelho na minha frente. Meus amigos, a quem queremos servir? A Deus ou aos homens? Não precisam responder. A resposta é íntima. Eu todos os dias tenho respondido a Jesus: eu quero te servir, Jesus. Se eu estiver servindo aos homens, propicie que eu caia do cavalo, para que eu desperte. E Francisco: eu quero servir a Deus, porque os homens fazem guerras. Eu não quero matar mais ninguém. E ele volta para Assis. Agora ele não volta na condição de quem tinha perdido uma guerra. Ele volta na condição de um desertor. E as vozes falando com ele que ele precisava mudar a sua vida. O seu pai olhando para tudo aquilo: meu filho está louco. Meu filho é um desertor. Meu filho agora anda pelas ruas conversando com as pombas, conversando com um lobo. Ele amansou um lobo de uma cidade de Gúbio que todos queriam matar. E ele conversou com um lobo mais ou menos assim: seu lobo, você ataca a casa das pessoas porque você tem fome. Não ataque mais, porque as pessoas vão te matar. Eu trarei comida para você e você deixa de atacar as pessoas. E Francisco convenceu o lobo. Será que nós convenceríamos um lobo? Um dia ele vai orar numa igreja chamada Igreja de San Damiano, em italiano. Uma igreja em ruínas. Para nós, a igreja de São Damião, e agora todo mundo conhece, porque dia de São Cosme e São Damião, ainda tem a
a experiência de sair pela casa das pessoas pegando bala, Maria Mole e por aí vai. É esse santo, gente. E ele começa a orar. Eu quero servir ao Senhor. Eu não quero servir aos homens. E havia um crucifixo na igreja de São Damiano que diz assim para ele: meu filho, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Ele entendeu literalmente. Nossa, mas essa igreja aqui está caindo aos pedaços. Eu preciso pegar todas as pedras do caminho e reconstruir a igreja. Ele comete alguns equívocos, porque ele pega dinheiro do próprio pai. Isso está na biografia, tá, gente? E compra pedras para reconstruir a igreja. Só que a igreja que ele precisava reconstruir não era uma igreja física. Era a igreja moral do Evangelho de Jesus. Porque naquela época os religiosos vendiam indulgências. Vocês sabem o que é uma indulgência? O perdão. Ah, eu traí a minha esposa. Eu não sei a moeda da época. Dá aqui um baldinho de ouro que eu te perdoo. Você terá um terreno no céu. Eu matei 3 franceses. Me dá 1/5 da sua propriedade, eu te perdoo. Você terá um terreno do lado de Nossa Senhora. Indulgência é isso. A igreja vendia indulgência. Deus vende o perdão? Isso é coisa de homens. Deus ama. Reconstruir a igreja era levar a igreja à pulcritude dos ensinos de Jesus. Era retornar aos dias do lago de Genezaré, quando Jesus falava às multidões, quando Jesus curava cegos, quando Jesus curava os endemoniados, que eram os obsidiados da época. Quando Jesus conversava com os pescadores e os pecadores, era restaurar, trazer de volta, mas depois ele entende. Inspiração de Francisco para os dias atuais. Se nós escutássemos hoje, reconstruam a vossa igreja, que igreja seria essa? Seria restaurar o grupo Trabalhadores de Jesus? Que pode até precisar da nossa contribuição, porque aqui paga-se conta de água, conta de luz, porque aqui tem as mais variadas despesas. Mas trazendo para a linha da psicologia profunda de Joana de Ângeles, o que é restaurar a igreja, se não a igreja da nossa intimidade? Se não olhar dentro de um processo de autoconhecimento para nós mesmos, e lançando essa sonda na nossa intimidade, nos perguntar: onde eu posso me tornar mais paciente? Onde eu posso me tornar mais humilde? Mais benevolente? Onde eu posso amar mais? Porque igreja é uma palavra que vem do grego eclesia, que quer dizer grupo, comunidade, pessoas que se reúnem com um ideal. Restaurar a igreja, então, num primeiro momento, é restaurar a intimidade. Num segundo momento, ajudar a restaurar a nossa coletividade, para que nós sigamos no rumo da sublime estrela chamada Jesus. O seu pai, nada contente com o que Francisco andava fazendo, resolve instaurar um verdadeiro tribunal inquisitorial. Porque ele vai até o bispo de Assis, chamado Dom Guido, e diz: o meu filho enlouqueceu. Ele anda pegando os meus bens, distribuindo aos pobres. Ele carrega pedras pela rua para poder soerguer uma igreja. Ele conversa, bispo, com os pássaros. As pessoas chegam para mim e dizem: seu filho é um lunático, interne ele. Na época não existiam os sanatórios, gente. Internar quer dizer, tire ele da cidade. Haviam regiões fora da cidade onde ficavam leprosos, lunáticos, pessoas que não poderiam ter a vida social. Faz-se na Praça de Assis em 1206. E eu acho que essa passagem todos de vocês conhecem. Um grande tribunal, onde o promotor era o próprio pai de Francisco,
onde o juiz era Dom Guido e o réu era Francisco. Meu filho, dizia Dom Guido, você pegou as coisas do seu pai para dar aos pobres? Sim, eu peguei. Você anda carregando pedras na rua para reconstruir uma igreja? Sim. Você anda conversando com lobos, com pombos, você anda conversando com peixes, pregando para os peixes? Sim. E o que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu quero dizer para o meu pai que eu o amo profundamente. Eu quero dizer para minha mãe que eu a amo profundamente. E Francisco começa a retirar as próprias roupas. Alguns historiadores dizem que ele ficou nu por completo. Outros dizem que havia uma roupa interior que nós chamamos túnica, que ele fica só com uma túnica. Entrega as roupas para o seu pai e diz, meu pai, se eu pudesse eu te devolvia todo o dinheiro, mas eu não tenho, porque eu já doei tudo. Então o que eu tenho, meu pai, hoje eu te devolvo. Tome aqui as minhas roupas. E a partir de hoje, eu já não sou mais Francesco di Pietro di Bernardone. A partir de hoje eu sou Francesco di Dio, il trovatore de Dio, o trovador de Deus. Essa é uma das cenas mais bonitas da vida de Francisco. E qual a inspiração para os dias atuais? Será que nós precisamos nos despir de tudo, meus amigos? Será que nós precisamos doar tudo para seguir Jesus? Se alguém quiser fazê-lo, que o faça. Alguns têm vocação ainda nos dias atuais para a pobreza, para a obediência, para a castidade. Mas se a gente faz uma leitura de acordo com a psicologia profunda, o que significa despir? Retirar. Retirar o que pesa na nossa envergadura espiritual. O meu processo de despir hoje é, o que está pesando na minha envergadura espiritual? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Quais os dois vícios mais radicais que nos impedem de progredir? Um responde pelo nome de egoísmo. Eu, quando explico egoísmo para as crianças ou para os jovens, eu explico assim: se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Não tem ninguém que não entenda. Como nós somos egoístas. Como nós queremos que as coisas sejam todas para nós. Já pararam para pensar que o mundo ainda tem tantas guerras por egoísmo? Por que guerras em razão de território? Não vamos todos desencarnar? Para quem ficarão os territórios? Aliás, eu pergunto para vocês, onde está o Império Romano? Alguém se lembra? Onde está o Império de Aníbal, o cartaginês? Onde está Aníbal? Onde está o Império Grego-Macedônio? Acabou. Onde está o terceiro Reich que Hitler quis construir? Não existe. Substituamos o nosso egoísmo por um processo que Joana de Ângeles chama por altruísmo. Altruísmo é uma palavra que vem de alter. Alter quer dizer o outro. Dedicar a nossa vida ao outro. Dedicar a nossa vida aos que sofrem. Nosso mundo ainda hoje tem tantos disparates porque nós vivemos em função de nós mesmos. Quando eu era criança, Dejaneira, a minha mãe costumava dizer: meu filho, as coisas vão melhorar quando o ser humano deixar de achar que o mundo gira ao redor do próprio umbigo. Despir-se desse egoísmo. Mas despir-se igualmente de uma outra coisa chamada orgulho. E o que é o orgulho? Orgulho não é me valorizar, porque eu tenho que me achar bonito, eu tenho que valorizar o que eu sei fazer. As cozinheiras e os cozinheiros de hoje têm que sentir que cozinharam bem.
O orgulho é quando eu acho que eu faço melhor do que as outras pessoas. O orgulho é quando eu falo melhor do que a Djanira. O orgulho é quando numa reunião mediúnica eu sou o único que recebo o benfeitor. Pode até ser que num processo de disciplina tenha um mais preparado. O orgulho é quando eu acho que as minhas coisas, as minhas ideias, os meus valores são superiores. Aí a gente vê as crises religiosas. Porque se nós pararmos para pensar, judeus e muçulmanos são irmãos. Sabiam disso? Abraão teve 2 filhos. O primeiro com uma serva, Agar, porque Sara permitiu, nasceu Ismael. Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, tá, gente? Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Depois ele teve um filho com a mulher legítima, Sarai, que virou Sara. Nasceu Isaac. Os árabes descendem de Ismael. Os judeus descendem de Isaac. São ou não são irmãos? Por que brigam até hoje? Por conta de território, que ninguém, quando desencarnar, vai levar. Por conta de religião, sendo que a religião não é o mais importante é o amor. Então, o processo de despir-se de Francisco não é despir de roupas, é um processo de despir-se daquilo que me pesa. Nos dias atuais, é despir-se do ódio. Todas as vezes que eu sentir ódio de algo ou de alguém, lembre-se de Francisco, no seu processo de despojamento. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. E a partir de hoje eu não preciso de mais nada para ser feliz. Todos são meus irmãos. Olha que interessante. A vida de Francisco, então, é um grande repositório de ensinamentos para todos nós. Mas ele resolve, junto com amigos que os seguem, formar uma classe dos frades menores, para viver de acordo com 3 princípios: pobreza, obediência e castidade. Pobreza aqui, gente, não interpretem apenas como pobreza material, mas a pobreza da primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a pobreza da simplicidade. Obediência, eu quero obedecer a Jesus. Castidade, não apenas a castidade sexual. Dr. Bezerra de Menezes tinha 16 filhos. 2 com a primeira esposa, 13 com a segunda, e ele adotou uma menina, filha de escravos, 16. E foi um dos homens mais castos que o Brasil conheceu. Ele resolve ir ao Papa Inocêncio III pedir permissão para seguir Jesus. Imaginem, ir ao Papa pedir permissão para seguir Jesus. E aqui eu quero fazer uma inflexão. Porque, de início, ele não foi aceito. Um cardeal de nome João de São Paulo resolve acolher Francisco. Porque ele vai até o Papa Inocêncio III, recebam esse homem. Vocês sabem quem é esse cardeal João de São Paulo? Num livro chamado Diálogos e Recordações, seu Arnaldo Rocha, que Chico chamava Naldinho, confidencia que o cardeal João de São Paulo era Emmanuel, uma das vidas passadas do benfeitor Emmanuel. O cardeal João de São Paulo vai, recebe esse homem, Inocêncio, que havia tido um sonho de que um jovem pobre segurava as bases da igreja de Latrão. Recebe Francisco. O que você quer, meu filho? Eu quero viver como Jesus. E como Jesus vivia? E ele começa a recitar Mateus 6, versículos de 25 a 34. Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro, mas nosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo,
por que não faria assim a nós, que somos filhos diletos do Altíssimo? Meu filho, eu já fui um jovem com ideais iguais a você, mas o tempo me mostrou que nós precisamos de bens, de lugares, e Francisco, não, eu não preciso. Havia uma parte do colégio cardinalício: expulsem esse homem daqui. E o cardeal João de São Paulo: não o expulse, Inocêncio, porque o que ele quer é viver como Jesus. E se você não aprovar a regra dele, você está dizendo, em outras palavras, que a forma como Jesus viveu é inviável. Perceberam? Olha o que Emmanuel disse a Inocêncio III no século XIII. Se você disser que o que Francisco quer é inviável, você está dizendo que a própria forma de Jesus viver também o é. Meu filho, eu aprovo a sua regra. Vai e pregue o Evangelho. E eles saíram, vários. Entre eles, Fratello Leono, Fratello Maceu, Fratello Rufino, Fratello Illuminatis, entre todos outros, entre vários outros. José Raul Teixeira, uma vez contando que numa de suas visitas a Assis, o benfeitor Camilo aproximou-se dele quando ele estava na igreja onde São Francisco está enterrado, uma igreja suntuosa que não tem nada a ver com Francisco. E do lado do túmulo há outros 4 túmulos daqueles franciscanos primeiros, pela ordem: Ângelo, Rufino, Maceu e Leono. E Camilo diz: ande, meu filho, pelos túmulos, e você me encontrará numa vida do século XIII. E Raul começou a andar. E andava. Andou mais uma vez. Quando se deparou com Fratello Maceu. E se deu conta de que o benfeitor Camilo, que escreve tantos livros pela sua mediunidade, viveu tão próximo de Francisco, com o nome de Fratello Maceu. Então vejam, já encontramos Emmanuel, já encontramos Camilo. Em 1212, Clara Ofreduccio, uma jovem lindíssima, cabelos que faziam pêndulos de beleza, ela resolve adentrar para a classe, mas os homens não se misturavam com as mulheres, então ficou a classe dos frades menores, a classe das clarissas e a classe secular, porque havia uma terceira classe, daqueles que queriam casar-se. Era possível ser franciscano e casar-se. E Clara de Assis, filha de Penenda, irmã de Agnes, de Beatrice, Divaldo Pereira Franco conta que uma vez, quando ele visitou Assis na igreja de San Chiara, ele olhava para o túmulo de Clara e Joana de Ângeles colocou-se do lado. E ele olhava e se deu conta que o rosto era o mesmo. É você, minha irmã? E ela não respondeu. Porque os bons espíritos não se preocupam com identificações. O tempo passou e hoje a própria Mansão do Caminho já coloca nos seus posts da internet: quem não segue, siga a Mansão do Caminho. Quem não contribui, contribua, porque são 5.000 pessoas ajudadas por dia. Que Joana de Ângeles foi Clara de Assis. E aí a gente entende a importância de Francisco nos dias atuais. Eu poderia ficar até 10 horas da noite falando de Francisco, das mais variadas histórias, mas eu quero contar a última, porque em 1219 ele resolve acompanhar uma cruzada, porque ele falou: eu não posso permitir que os meus irmãos vá até o campo onde estão os muçulmanos para matar. E ele vai, desce ali no porto de Damieta, no Egito, junto com os cardeais. Eu quero ir falar com o sultão El Malek El Kamil, o sobrinho de Salahaddin El Ayubi. Acho que vocês já ouviram falar do sultão Saladino. E o cardeal: você vai falar com o diabo? Porque os muçulmanos representam o diabo.
E o sultão é a própria personificação do diabo. E Francisco respondeu: eu vejo no sultão um irmão meu, eu vou falar com ele. E ele vai. Chegando no acampamento do sultão, a soldadesca do sultão: aqui você não entra. Aliás, matem-no. Eis que El-Maleque sai da sua tenda. Não matem esse homem, eu sonhei com ele. Ele é um homem de bem. Deixem-o entrar. Você está louco? Ele é cristão. Por onde os cristãos passam, eles matam e salgam o chão. Francisco entrou. Começaram a conversar. Eu quero fazer as pazes com o mundo árabe. Como isso? Onde os cristãos passam, eles só matam. Eu quero te apresentar o Jesus das bem-aventuranças. Eu quero te apresentar o Jesus que transfigurou-se no Tabor. Eu quero te apresentar Jesus que morreu entre dois ladrões e ainda pediu: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E El-Maleque: deixa-me agora te apresentar o profeta Muhammad. Deixa-me apresentar-te o Alcorão. No final, ficaram amigos. Fizeram um plano de paz. Paz que até hoje nós não temos. Porque Francisco de Assis retorna para onde estavam os cardeais: nunca faremos paz. Na época eram o diabo, hoje os terroristas. Francisco de Assis, entristecido, porque o mundo não conseguia viver em paz, ele resolve voltar. Ele volta andando do Egito para Assis. Quando passa numa cidadezinha chamada Grétio, era o ano de 1223 de janeiro. E ele: Jesus, as pessoas te esqueceram. Esqueceram o seu evangelho. E ele tem uma ideia. Na noite do dia 24 para o dia 25, eu vou recolher alguns bois, alguns cordeiros. Eu vou pedir uma criança a uma mãe para nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Na cidadezinha de Grétio, Francisco faz o primeiro presépio. Sabiam que o primeiro presépio é de inspiração franciscana? E quando vira o Natal de 24 para 25 de 1223, ele recorda-se do texto de Lucas, no capítulo 2. Glória a Deus nos céus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Retorna a Assis. Os próprios franciscanos o tinham traído. Francisco foi traído. Nós ainda hoje temos medo dos traidores. Jesus foi traído. Francisco foi traído. Kardec, que era um homem da cátedra, depois recebeu dedos em riste. Não tenhamos medo daqueles que podem até atentar contra o nosso corpo, mas nada podem contra o espírito imortal. Ele sobe o monte Alverne e resolve orar. O que eu fiz de errado, Jesus? E Jesus responde num belo fenômeno de efeito físico, a estigmatização. Porque ele olha para o seu corpo, vê as marcas dos cravos nas mãos, nos pés. Era Jesus te respondendo: você fez a sua parte. Você não tem como trabalhar pela parte das outras pessoas. E ele vai, já quase cego. Ele enxergava muito pouco. Tinha problemas no estômago. Se fosse hoje, talvez seria diagnosticado com câncer no estômago. Já muito debilitado ali no ano de 1226. Aproximando-se o mês de outubro, ele chama aqueles poucos frades que ainda eram afeitos à sua mensagem e lhes diz: meus filhos, não se cansem de trabalhar no bem. Vai e preguem o evangelho, se for preciso, utilizem palavras. Que interessante. Pregar o evangelho, a gente só usa a palavra se for necessário, porque o evangelho se prega com atitudes. 3 de outubro de 1226, ele pede para chamar Chiara, Clara. Ele pede que chame Leão, o seu fratelo mais próximo. O que foi, meu pai? Porque os franciscanos chamavam Francisco de pai, paizinho, pai seráfico. Acho que a irmã Morte vem buscar o meu jumentinho. O jumentinho era o corpo. Tirem-me a roupa, botem-me no chão. Como assim, meu pai?
tirar-te a roupa, colocar-te no chão, é que eu quero entrar na vida verdadeira da forma como eu sou, um eterno pedinte. Eu quero entrar na condição em que me encontro, do chão. E Francisco vai cerrando os olhos físicos, retornando à pátria espiritual. Ah, Francisco, como nós te amamos, como nós temos saudade de ti, como nós precisamos da sua inspiração para os dias atuais. Volta e vem estar conosco mais uma vez. Volta porque nós temos saudade de Jesus. O mundo hoje estertora, o mundo hoje apresenta tanta iniquidade. E você, na Idade Média, nos ensinou a seguir Jesus como o mais perfeito êmulo. O apóstolo João, que retorna na Idade Média e depois, em 18 de abril de 1857, vocês podem estar pensando, Rafael, agora você está se equivocando. Não. Já viram os prolegômenos do Livro dos Espíritos? Já viram? Qual é o primeiro espírito que assina? Cheguem em casa e procurem. São João Evangelista, Francisco, porque Francisco vem ajudando Jesus na grande obra de regeneração do planeta. Ele esteve com Jesus em Jerusalém. Ele esteve com Jesus na Úmbria. E agora está com Jesus no mundo inteiro, nos conclamando a seguir em frente, nos pedindo viver em paz, nos ensinando a amar tanto quanto nos seja possível. E nós, agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Francisco que permaneça conosco, oramos, tal qual ele costumava orar. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu Pai, Jesus, amigo de todas as horas, abençoe a todos aqueles que aqui se encontram, para que nós, firmes na proposta espírita, possamos continuar contigo. Abençoe esse grupo espírita, trabalhadores de Jesus. Abençoe todos os trabalhos aqui realizados e nos dá a sua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.